Senhor Jesus, nós queremos dizer a Ti, Pai, que nós só estamos aqui por causa do Senhor, por causa da Sua bondade. E, Senhor, se o Senhor não estiver presente aqui, Senhor, é melhor eu me retirar, é melhor eu ir embora, é melhor todo mundo ir embora, Pai. Porque ninguém veio aqui para me ouvir. Nós viemos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. Por isso, Espírito Santo, usa a minha vida, Senhor, e limpe o coração de cada um de nós, Senhor, para que nós venhamos estar preparados para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que parte, como eu disse anteriormente, Pai, que parte da nossa oferta, aquilo que a gente vem oferecer hoje, seja o nosso solo, o solo do nosso coração, para a Tua palavra, Pai. Por isso, fala conosco hoje aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Bom, vamos lá. Gente, quem aqui estava nos últimos cultos desse mês? Levanta a mão aí. Beleza. Então, nesse mês, hoje, na verdade, vai completar um mês que a gente está estudando sobre o fruto do Espírito. E hoje a gente vai falar um pouco sobre amabilidade e bondade. Só que antes da gente entrar nessas características do fruto, eu queria voltar e revisar um pouquinho sobre o texto, daquilo que Paulo está falando com a igreja de Galácia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Gálatas 5, versículo 6 até o versículo 10. Versículo 6 até o versículo 10. Beleza? Bom, Paulo falando para a igreja de Galácia. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de obedecer à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento faz fermentar toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de outro modo, e aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Mais adiante, agora do versículo 16 até o 25. Paulo continua e diz: por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito, e o Espírito o que é contra a carne. Esses estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a esta. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quando Paulo ele escreve essa carta à igreja de Galácia, ele percebeu que o comportamento da igreja tinha mudado. Ele percebeu que a igreja estava diferente. E aí, quando ele foi investigar mais a fundo, isso tinha acontecido porque parte dos líderes ali daquela igreja, eles estavam tendo um ensino diferente. E qual que era esse ensino? Nós vemos que Paulo estava preocupado com isso. Esse ensino era o seguinte: eles diziam que não bastava você crer em Cristo, você ter fé em Cristo para você ser salvo.
ou ser considerado santo. Isso não era o suficiente. Você tinha que também seguir cada uma das regrinhas que tinha na lista, tanto da lei quanto da cultura judaica. Ou seja, o povo estava retornando aquilo que os fariseus e os mestres da lei pregavam, né, antigamente. Então Paulo estava preocupado. E ele diz, e ele enfatiza, que uma pessoa, ela deve ser considerada espiritual, não pelos seus atos, né, pela lista de regras que ela faz ou não, mas principalmente se ela tem na vida dela o fruto do Espírito, né, uma transformação genuína. Por quê? O fruto do Espírito, ele vai dizer sobre a transformação do nosso caráter. O fruto do Espírito vai dizer, é o resultado daquilo que a palavra do Senhor tem feito nas nossas vidas. Então, Paulo fez questão de deixar claro que uma pessoa, ela é cheia do Espírito Santo, ou não, de acordo não com os seus dons, não com aquilo que ela faz, mas com aquilo que está dentro, com aquilo que é o caráter dela, que provém do Espírito. Vejamos aqui em 1 Samuel 10, de 6 a 9. O contexto é o seguinte: Saul foi ungido como rei de Israel. E aí, depois dele ser ungido, Samuel chega para ele e diz assim, é o 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6 e versículo 9. O Espírito do Senhor virá sobre você com poder, e com ele você profetizará e será um novo homem. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. O que o texto nos ensina? Que o fruto do Espírito não é o dom. O fruto do Espírito não é uma pessoa não é cheia do Espírito Santo porque ela está profetizando, porque ela está orando em línguas. Uma pessoa é cheia do Espírito Santo porque ela é um novo homem, porque ela tem um coração transformado. E o texto nos diz bem claro a ordem disso. A pessoa é cheia do Espírito Santo, ela pode operar nos dons, mas o que diz realmente, se há uma mudança, uma transformação, é o fruto do Espírito no caráter dela. Então, o resultado que os dons, que os talentos podem fazer, isso a gente pode ver o mundo, outras pessoas que não são aprovadas por Deus, copiando esses resultados. Só que o fruto do Espírito, que é a mudança genuína, o mundo não pode copiar. Você quer ver um exemplo? Um médico. Um médico pode muito bem curar uma pessoa, por meio do seu conhecimento, por meio da ciência, por meio dos seus dons e dos seus talentos. Assim como uma pessoa cheia do Espírito Santo e sendo usada por Deus, também pode ser usado como canal para curar uma pessoa, certo? Só que somente alguém cheio do Espírito Santo, que possui o fruto, consegue amar genuinamente uma pessoa sem segundas intenções. Então a gente vê ao longo da Bíblia que homens e mulheres de Deus foram usados e operaram nos dons, e pessoas que também não eram aprovadas por Deus e foram usadas ali. Só que o que muda, o resultado, a transformação genuína, é o fruto do Espírito. E isso o mundo não pode copiar. Então, o que Paulo está querendo dizer? Você quer saber se uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Vê o caráter dela. Você quer saber se uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Não fica olhando no culto, se a pessoa levanta a mão, se ela ora e as pessoas caem, mas fica olhando, observa se na vida dela tem o fruto do Espírito. E é isso que Paulo está falando para a igreja. E aí a gente vê que a vida cristã é o único meio de transformação genuína de caráter e comportamento. E aí, diante dessa introdução, eu queria entrar efetivamente naquilo que a gente vai trazer de tema hoje, né? Que a gente vai focar em duas características do fruto do Espírito. Por que é fruto do Espírito? Porque não tem como, eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou amável, mas eu não sou bondoso.
Quando o Paulo usa no singular aqui, é porque não tem como ser um ou outro. O fruto do Espírito ou seja, se você tem essa transformação do Espírito Santo em você, você tem que englobar tudo. É como se fosse uma laranja e tem vários gomos. Então não adianta falar, eu não gosto de ser bondoso, mas amável, beleza. Eu não gosto de ser, ter domínio próprio. Ou é ou não é, tem tudo englobado. Amém? Então vamos entrar no primeiro ponto, que é amabilidade ou benignidade. É a mesma coisa, a mesma palavra. Amabilidade. O que é ser amável? É você ter um espírito gentil. É o atributo de você ser amável, dócil. Amabilidade é diferente de amor. Amor, a palavra amor é um sentimento, é uma emoção. Agora, amabilidade é a capacidade de exercer o amor por meio de alguma ação, por meio de atos. Ou seja, enquanto o amor vai mostrar a parte da matéria, a amabilidade vai mostrar a prática do negócio. É igual você estar lá na escola, você vê uma matéria, você fala, beleza, professor, quando que eu vou usar isso na minha vida? Então, o amor, você vê como se fosse a matéria, está passando. Só que a amabilidade é a prática, é a ação, é o amor através de atos. É você ser uma pessoa gentil até nos momentos difíceis. Uma pessoa que é amável, você pode perceber, todo mundo quer ficar por perto. Não tem uma pessoa que não quer ficar por perto de uma pessoa que é amável. Ser amável, até mesmo nos momentos de advertências, de exortações, quando você vai puxar a orelha de alguém, quando você vai brigar entre aspas, né, com alguém, você precisa ser amável. Efésios 4, 29 até o 32. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros. Ser amável é tudo que sair de você for utilizado, pode ser utilizado para edificar a vida de uma pessoa, conforme a necessidade, para que transmita a graça aos que o ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados no dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia e bem como toda maldade. Sejam bondosos, compassíveis uns com os outros. Portanto, perdoando-se mutuamente como Deus os perdoou em Cristo. Uma pessoa que é amável, que ela possui benignidade, ela não guarda amargura para si, ela não fica com ira, ela não fica falando, gritando, ela não tem maldade dentro dela. Você pode perceber, uma pessoa que é amável, ela tem o dom de entrar no meio de uma briga, de entrar no meio de um conflito e acabar com ele. A amabilidade é a chave para você acabar com problemas de relacionamento, seja no seu relacionamento, do relacionamento entre homem e uma mulher, seja no relacionamento entre amigos, pai, mãe. Uma pessoa que é amável entra no meio da briga e consegue dissipar, consegue acabar, porque sabe quando você vê assim, mano, como que eu vou, imagina assim, você chega e aí, por mais que você esteja bravo, vamos supor, com a Dani, a mãe da Aline, cara, eu duvido você chegar e conseguir brigar com ela, velho. Ela é muito amável. Então, a amabilidade é a característica, por exemplo, se ela entrar no meio de uma briga, eu duvido alguém falar, não, é isso mesmo. Não tem como, velho. Uma pessoa que ela é amável, ela entra no meio do conflito. O conflito ele é dissipado por causa da amabilidade dela. Romanos 12, 18 a 21. Diz assim, no versículo 17, perdão.
Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir corretamente diante de todos os homens. Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas na cabeça dele. Mas não deixem-se vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Dentro do nosso ponto, de amabilidade, eu queria trazer duas características importantes do que é ser amável. Então, uma pessoa que que é amável, que tem amabilidade ou benignidade, é uma pessoa que tem como características que ela vive em paz com todos. Paulo, ele é bem claro, ele fala assim: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Quer ver uma coisa? Pensa você é aquela pessoa que quando alguém, um amigo seu, teve uma briga, quer tretar com alguém, a primeira pessoa que passa na mente dela para contar é você, porque ela sabe que você é aquele cara que vai falar: não, é isso mesmo, você tem que resolver isso, você tem que, não, vai lá, você vai deixar isso barato? Como assim, velho? Você tá maluco? Vai lá, velho. Você é essa pessoa isqueirinho? Ou você é aquela pessoa que seu amigo, se ele tiver problema com alguém, ele fala assim: mano, fulano de tal é meu amigo de verdade, só que eu não vou contar para ele isso. Porque se eu contar, ele vai falar: mano, deixa quieto, velho. Foi sem querer, não liga não. Qual tipo de pessoa você é? O texto é bem claro: vivam em paz com todos. A gente tem que parar de querer caçar confusão. Se a gente fala que a gente é cheio do Espírito Santo, a gente tem que parar de querer caçar confusão. Nós queremos ser conhecidos, nós devemos querer ser conhecidos por viver em paz com todos, por amar a todos. Quer ver? Pega seu celular aí agora. Abre no bloco de notas e anota aí as pessoas com quem você é tretado, que você tem alguma rixa, que você tem algum problema. Anota aí. E lembra do texto. O texto fala: no que depender de vocês, não é dos outros. Ou seja, também coloca na lista se você não tem nada contra a pessoa, mas ela tem algo contra você. Coloca aí. Cadê o celular, irmão? Quantas pessoas tem nessa lista aí? Não responde. Agora, o que você vai fazer? Pega essas pessoas aí e vamos orar por elas, beleza? Mas antes, a gente vai orar por 2 minutos, mas antes eu queria trazer algumas instruções. Como que a gente vai orar? Pelo que a gente vai orar? Primeira coisa, a gente vai orar para que o Espírito Santo nos convença que nós devemos amar essas pessoas. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós vamos orar para que o Espírito Santo nos dê discernimento e sabedoria para resolver essa questão entre nós e eles. Mesmo que não seja culpa nossa. Beleza? Então vamos orar, 2 minutinhos aí. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece o nosso coração. E o que eu te peço, Espírito Santo, é que o Senhor se revele através do convencimento, da persuasão do teu Espírito, nos ensina a amar essas pessoas, Pai. A tua palavra diz que se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós devemos ser amáveis. Nos ensina a viver em paz com todos, Senhor. Nós não queremos permanecer com essa lista, Pai. Nos ensina a amar cada uma dessas pessoas, Senhor.
E mais, Espírito Santo, nos dê uma estratégia, uma alternativa, um jeito da gente andar em paz com elas, algum jeito da gente resolver, Senhor, essa questão. Mesmo que seja algo da pessoa contra nós, Senhor, nós não podemos viver dessa forma, Senhor. E eu te peço, Espírito Santo, que seja claro, Senhor, nesse dia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Não vai ficar só nisso. Depois, quando acabar o culto, você vai pegar, vai mandar uma mensagem para essa pessoa, vai marcar com ela, vai fazer alguma coisa. Eu não sei, cara, o que você vai fazer, mas você vai dar um jeito de consertar isso aí que você tem de treta com ele, beleza? Eu me lembro que há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu vi uma pregação que falava para a gente amar os nossos inimigos. E aí eu comecei a pensar, eu falei, mano, o que é meu inimigo? E aí eu comecei a refletir, eu comecei a pensar, falei, cara, eu não tenho inimigo, não me vangloriando, nem nada, mas é porque, mano, eu sou o cara que você sabe que não gosta de entrar em confusão, que se depender de mim, mano, eu fujo de briga. Eu fujo de briga. O que depender de mim, eu preciso fazer para que eu viva em paz com os outros, com todos. Você sabe por quê? Eu estou há 14 anos na galera. Você tem ideia de quantas pessoas já saíram da galera, já abandonaram o evangelho por causa de treta com as pessoas? Você tem noção disso? Você sabe quantas pessoas já saíram com treta de outras pessoas? E sabe por que você tem que viver em paz com todos? Já parou para pensar que você pode ser o único e o último ponto de contato delas com Deus? Porque você, no meio da rodinha, todo mundo elas tretou com ela e você está em paz com ela. Porque eu tenho certeza que se uma pessoa que você tretou voltar ou você encontrar no shopping, se você está tretado com ela, você não vai ter a cara de pau de chegar e falar com ela. Mas se você está em paz com ela, você vai falar, pô, mano, senti falta de você. Senti sua falta. Cara, e se a salvação de uma pessoa depender de você, e você vai estar tretado com ela por causa de besteira? Por isso que nós devemos viver em paz com todos. Eu não estou falando de coisa longe. Só você pegar nos últimos meses. Cara, eu já encontrei muitas pessoas que eram da galera mocota e eu consegui conversar com elas numa boa, porque eu não tinha nada contra essas pessoas, porque elas não tinham nada contra mim. Você precisa viver em paz com todos. Não é que a pessoa saiu porque ela errou, sei lá. Não é que a gente vai passar a mão na cabeça. Mas lembra que eu falei, a amabilidade é a característica de, mesmo em meio à advertência, você ser amável. Ponto número 2, sobre a amabilidade. Uma pessoa que ela é amável, ela tem como característica respeitar e honrar a todos, especialmente os da casa. Quão amável você é dentro da sua casa? Ou você dá patada nos seus irmãos e nos seus pais porque eles não fazem aquilo que você quer? Presta atenção no que eu vou falar. Se você não honrar o seu pai ou a sua mãe e os seus irmãos, quem está na sua casa, você é muito pior do que aqueles que estão no mundo. Sabe por quê? Quando eu era moleque, você podia xingar a pessoa, você podia zoar ela, mas se uma coisa que você não podia fazer era xingar a mãe dela. Isso aí era sentença de treta. No mundo, as pessoas respeitam e honram mais os pais dela do que nós que estamos na igreja. Isso é inadmissível, cara. Isso é inadmissível. Porque nós deveríamos honrar os nossos pais e as nossas mães. Honrar pai e mãe é você ter em mente que, se não fosse por eles, você não seria quem você é hoje e você não teria o que você tem hoje. Quem me conhece sabe, toda oportunidade que eu tenho de honrar, de agradecer os meus pais, eu faço.
Porque, cara, se não fosse eles, eu não seria quem eu sou, eu não teria o que eu tenho. Por isso que, se meu pai ou minha mãe precisa de ajuda para resolver alguma coisa, seja no celular, cara, eu perdi as contas de quantos e-mails já criei para minha mãe. Seja na manutenção de casa, seja com mão de obra. O que eles precisarem, eu vou lá e vou fazer, porque eu preciso honrar eles, é o mínimo. E eles merecem, sabe por quê? Cara, minha mãe, ela não gosta de futebol, mas quando eu era moleque, todos os dias ela me levava no treino. Quando eu descobri meu chamado, eu frequentava direto lá a livraria 100% cristão, porque eu comprava livro e tal. E aí, quando eu não tinha dinheiro para comprar um livro, e minha mãe percebia que eu queria, ela ia comprar e falava, estou investindo no seu ministério. Meu pai trabalhava em 2, 3 empregos para pagar a escola para mim e para os meus irmãos. Como eu não vou honrar meus pais? Como você não vai honrar seu pai e sua mãe? Isso não é sobre ser cristão, isso é sobre ser humano. E não é só isso, cara, isso é o mínimo. Você não tem que só honrar seu pai, sua mãe e os seus irmãos. Você precisa honrar os seus avós, as pessoas mais velhas. Ser amável é amar essas pessoas, respeitar. Seu avô, sua avó, repete a mesma história 5.000 vezes e você ignora. Você não quer ouvir, você deixa ele falando sozinho lá, de novo isso daí, eu já ouvi. Cara, você precisa ser amável, você não fala que você é cheio do Espírito Santo? Quando você vê um idoso entrando no ônibus, você falta empurrar, você fala, mano, esse velho não sobe logo, fica aqui enrolando. E você sai bravo porque 8 horas da manhã você fica pensando, o que esse povo vai sair, vai para Osasco 8 horas da manhã, eu quero ir para a escola. E você fica bravo. Você precisa aprender a honrar e a respeitar os mais velhos. E também as autoridades. Você respeita seus professores? Ou então, seu professor está lá no meio da aula, tentando falar, aí você está virado assim, conversando com seus amigos. Gente, você virado assim. Cara, isso é ser cheio do Espírito Santo? Aí você vem aqui no culto, levanta a mão, ora, a pessoa cai. Lembra o que Paulo falou. Isso não é indício de que você está cheio do Espírito Santo, porque você coloca a mão e a pessoa cai. O que é indício é se você ama a pessoa, se você tem o fruto do Espírito. Da próxima vez que seu professor estiver chamando a atenção, ainda que você esteja prestando atenção, e seus amigos não tiverem, mano, fala aí, tá vendo o que o cara tá falando não, velho? Ou no seu trabalho, cara, você que já trabalha, seu chefe vira as costas, mano. Vixe. Se é outra pessoa, você larga o notebook, larga o celular. Isso é respeitar as autoridades? Vamos falar um pouco sobre bondade agora. Bondade é a capacidade de fazer o que é bom e não o que é mal. E aí o primeiro ponto que eu queria trazer sobre bondade é: aquele que é bondoso, o cristão, não pode fazer atos de maldade. Cara, você não pode, se está todo mundo na mesma roda que você, falando mal de uma pessoa, você não pode continuar e falar mal dela também só para você se sentir melhor, só para você sentir que você é melhor do que essa pessoa. Isso é ato de maldade, está errado. Você não pode se beneficiar por meio de um jeitinho, de algo ilícito. Cara, sabe uma coisa que mais eu fico indignado? É quando eu vejo, tipo, um cristão furando fila, velho. Furando fila ou fazendo alguma coisa assim, mano. Pô, você sabe que... E às vezes as pessoas têm a cara de pau de fazer isso no meio da igreja ainda, velho. Seja no top, seja no show do Morado, seja em qualquer lugar, velho. Cara, você está na igreja. Se o cara faz isso na igreja... Imagina fora, no banco, na fila da cantina.
Mano, você acha que Jesus ia fazer isso? De verdade? Que evangelho é esse que a gente está ouvindo? Trapacear. Cara, trapacear é um ato de maldade. Pelo contrário, ao invés de praticar atos de maldade com alguém, nós precisamos estar dispostos a fazer algo que é bom. E aí a gente entra no segundo ponto, sobre bondade, que é, aquele que é bondoso, ele pratica atos de bondade. Hoje a bondade não está mais em pauta, não está mais em alta. Hoje ninguém fala de bondade. Se você faz alguma coisa, se você é bondoso com alguém, você é bobo. Se você é bondoso com os outros, você é bobo, você é besta. Mas, eu quero te falar uma coisa, se você é cheio do Espírito Santo, você precisa ser bondoso com os outros. Porque nós, como humanidade, nós estamos muito mais preocupados com a escassez dos recursos naturais e com os nossos próprios interesses, que a gente esqueceu que o nosso principal recurso a gente perdeu. Qual que é o principal recurso da humanidade? A própria humanidade. O que faz diferente eu de um animal, de um objeto? Que eu, como pessoa, eu olho o outro e vejo o outro como eu. Eu vejo os defeitos, as dificuldades e me compadeço do outro. Ajudo o outro. Faço atos de bondade com ele. Cara, a humanidade está perdendo a humanidade. Sabe por quê? Vamos ler um texto aqui. Gênesis 1, 26 e 27 e o versículo 31. Então Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus criou o homem, o ser humano, à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Versículo 31. Deus viu que tudo o que havia feito e percebeu que tudo o que havia feito tinha ficado muito bom. Passaram-se tarde e manhã e esse foi o sexto dia. Deus, quando nos criou, quando criou a humanidade, Ele compartilhou parte da bondade dEle conosco. Então está dentro de nós. Só que a gente deixa o egoísmo falar mais alto. Está dentro de nós. Deus já compartilhou parte da bondade dEle conosco. Atos 10, 37 a 39. Pedro, ele está na casa de Cornélio e ele começa a pregar sobre o evangelho. Ele fala desde o início, desde a profecia, da promessa do Messias. E aí ele diz assim, no versículo 37. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, desde o batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém, onde o mataram pendurando-o em um madeiro. Quando Pedro fala sobre isso, Pedro ele faz questão de enfatizar que Jesus era cheio do Espírito Santo. E como ele começa falando, o que Jesus fazia? Fazia o bem por onde ia. Cara, Jesus ele não só fazia sinais milagrosos. E digo mais, eu acho que os evangelhos eles focaram muito nos milagres e sinais, mas no cotidiano eu acho que Jesus fazia muito mais atos de bondade do que sinais e milagres. Porque o texto, é claro, o texto fala, nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra.
Quando Jesus viu a viúva lá de Naim, que tudo que ela tinha era o filho, e o filho morreu, ele foi, se compadeceu e ele foi fazer um ato de bondade. Ele não fez um milagre só por, eu vou fazer um milagre aqui. Não, porque ele foi fazer um ato de bondade. A bondade, o ato de bondade vai contra a nossa natureza, contra o nosso egoísmo. Você quer ver o que é normal do nosso egoísmo? Algumas semanas eu fui almoçar no serviço lá, e aí eu fui num restaurante por quilo. E aí tem um restaurante e tem um richô, né? O richô, sabe? Vocês sabe o que é richô, né? Não? Richô é onde tem várias bandejas que você pega comida, naquele restaurante que você se serve. Aí tinha 2 filas. Aqui está o richô, tinha uma fila aqui e uma fila aqui. Eu estava aqui, esperando com a espátula na mão para pegar o carpaccio, e o cara estava pegando aqui, do outro lado. Ele viu que eu estava esperando ele pegar, e assim, não tinha pouco, tinha muito. Ele pegou, raspou tudo, fez questão de pegar tudo, olhou para mim, tipo, você queria? Fez assim. Aí eu fiquei, mano. E aí o cara, não só isso, ele pegou e foi brigar com as mulheres que não estavam repondo o negócio, tal. Então, a nossa natureza é isso, é egoísmo. Cara, eu posso deixar para o outro, mas eu quero tudo para mim. Eu quero tudo para mim. Simples assim. Só que o ato de bondade, a bondade vai contra essa nossa natureza egoísta. Sabe por quê? Enquanto a nossa natureza egoísta diz, cara, vou fazer para mim, vou pensar em mim, que para mim é melhor. A nossa bondade, o ato de bondade, ele pensa, se eu posso ajudar, por que não? Se eu posso fazer, por que não fazer? Nós precisamos ser bondosos. Se tem uma pessoa que eu conheço, e eu sei que ela é bondosa, é a Vicky. E não estou puxando o saco. Não, estou falando sério. Eu até costumo brincar, quando eu estou com ela, tipo, andando, eu fico pensando, ou ela é muito bondosa, ou eu que sou ruim demais. Porque quando a gente está andando de carro, cara, se um dia você andar, você vai perceber. A gente está andando no meio com um carro assim, no meio da rua, ela, para, o que foi? Tem uma senhora lá com uma sacola, vamos ajudar ela, vamos levar ela para a casa dela. Fala, meu Deus, amor, a gente nem sabe onde que ela mora, a gente nem sabe se a pessoa é uma pessoa de bem, sei lá, mas ela sempre olha em como ajudar as pessoas. Se ela vê uma pessoa, um senhor, uma senhora, numa ladeira, subindo, ela para o carro, falta enfiar a pessoa dentro do carro à força. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos praticar atos de bondade, gente. A gente precisa ser bondoso com os outros. Ou você é aquele cara que, quando você está indo para a igreja, você vê um irmão indo para a igreja a pé, você pega, você faz assim com o vidro, ou aperta aqui, ou se esconde, você fala, mano, eu não quero que ele me veja, eu não quero dar carona para ele. Ou então você é aquele tipo de pessoa que você vê alguém sozinho, no intervalo lá, alguém que não é do seu grupinho, ou aqui na igreja, e aí ou um primo seu que ninguém conversa, e aí você está lá com o seu grupinho, você olha o cara e fala, ainda bem que ele fica sozinho mesmo. Cara, isso é ato de bondade? Você precisa praticar atos de bondade. Hoje, ficou tão... A humanidade está tão carente de atos de bondade que chega a ser estranho quando você pratica um ato de bondade com alguém. As pessoas te olham como tipo, mano, o que você quer? O que você quer de mim? Por que você está fazendo isso? E é algo que deveria ser natural. Quer um exemplo? Eu estava no serviço, estava indo almoçar, e aí tem uma colega de trabalho minha que ela estava grávida de, acho que, sei lá, uns 6 meses. E aí a gente estava andando, eu e o pessoal da minha equipe, e aí o cadarço dela desamarrou. E aí eu olhei e falei, mano, ninguém vai olhar, ninguém vai fazer nada? E todo mundo continuou andando. Eu falei, não, peraí, deixa eu amarrar seu sapato. Eu peguei, desci,
amarrei. Aí todo mundo ficou assim, nossa! Tipo, como se tivesse, sei lá, dado R$1 milhão para a menina. E aí, mano, para você ter noção de como estão as coisas no mundo, ela chegou a me agradecer. Tipo assim, toda semana a gente tem um momento de agradecer pelo que alguma pessoa nos ajudou com relação ao trabalho, na reunião. Ela chegou, ela me agradeceu na frente de todo mundo por ter amarrado o sapato dela, velho. Cara, isso não é normal. O normal é isso ser algo natural de nós. Ajudar os outros. Fazer atos de bondade com os outros. Amém? Fica de pé comigo. Eu queria ler 2 últimos textos antes da gente terminar. Primeira Coríntios 13, versículo 1 até o 3. Paulo falando para a igreja de Corinto. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um cimbalo que retine. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver a fé capaz de mover montanhas, como Jesus falou, mas não tiver amor, nada serei. Se eu der aos pobres tudo o que possuo, entregar o meu corpo, para que eu tenha que me gloriar, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. Paulo enfatiza de novo que o resultado, o fruto do Espírito, aquilo que você vê se uma pessoa é cheia do Espírito Santo ou não são através dos dons. Não são através da performance. Não é através da performance, é através do coração da pessoa. Lembra do texto? O texto fala que o Espírito Santo encheu Saul e ele foi um novo homem. O coração dele foi mudado. Você quer ver uma coisa? Quando falam que alguém se parece com Jesus e não de forma física, o que vem primeiro na sua mente? Vem a imagem de alguém orando e as pessoas caindo? Vem a imagem de alguém interpretando línguas? Vem a imagem de alguém profetizando, ressuscitando os mortos? Ou vem a imagem de uma pessoa boa, cheia de compaixão, amabilidade, benignidade, bondade e com caráter exemplar? Com certeza, se alguém falar que você se parece com Cristo, vai ter muito mais a ver com quem você é, com seu caráter, do que aquilo que você fez, do que seu dom, do que com seu talento. Último texto que eu queria ler com vocês. Atos 11, versículo 25 até o 30. Então, Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram uma considerável multidão. Em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Naqueles dias, e olha só, o texto vai falar que eles foram confundidos, né? Eles foram chamados de cristãos, pequenos cristos, ou seja, eles eram considerados cheios do Espírito Santo. E aí o texto vai seguir agora no versículo 27 e vai falar o porquê, a resposta pelo qual isso aconteceu. E diz: naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio? Os discípulos
cada um, segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Assim o fizeram, enviando ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. O texto ele vai nos falar da primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos. Fala que eles permaneciam estudando ali, ensinando aquilo que está escrito em Atos 2, perseveravam na comunhão, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aí o texto ele vai dizer que um homem cheio do Espírito Santo se levantou para profetizar que haveria de vir uma fome no meio do povo. Só que o texto ele é muito lindo e rico, que ele diz que mais homens, ainda mais cheios do Espírito Santo, se levantaram para suprir a necessidade daquele povo. Se alguém se levantou profetizando, esses caras foram ainda mais cheios do Espírito Santo, porque a Bíblia fala que foi de acordo com a possibilidade de cada um. Ninguém falou assim, pô, vem me ajudar aqui. Não, eles falaram, cara, a gente está cheio do Espírito Santo, a gente está vendo a necessidade, vamos ajudar, vamos fazer algo de bondoso, um ato de bondade, vamos suprir aquele povo. Pelo que nós iremos querer ser conhecidos nesse tempo? Pelos nossos dons, pela maneira que a gente toca, pela maneira que a gente prega, ou pela maneira que a gente vive aquilo que a gente é? A gente quer ser conhecido como uma geração que operava nos dons, uma geração que chegava e expulsava um monte de demônio, ou uma geração que quando via um necessitado, olhava e falava assim, cara, vamos lá ajudar. Quando via alguém que é um refugiado, alguém de outro lugar, e pegava e enturmava ela, falava, mano, o que você precisa? Mano, o que você precisa? O que eu posso te ajudar? Como a gente quer ser conhecido? Como a gente quer ser conhecido? Lembra que eu falei, quando a gente pensa que alguém se parece com Jesus, a gente pensa logo no caráter dele. Jesus não ficou conhecido, por mais que ele fez milagre pra caramba, ele não ficou conhecido pelos milagres. Ele não ficou conhecido pelas maravilhas. Porque quando a gente fala de Jesus no mundo, todo mundo fala assim, considera, respeita Jesus e fala, pô, Jesus ele era um cara admirável. Pelo que nós seremos conhecidos? Pelo que nós seremos conhecidos? Sabe, essa não é uma palavra que eu vou chamar você aqui na frente, porque é uma construção. Quando fala que é o fruto do Espírito, fala de uma construção, de um resultado, né, que não é construído do dia para a noite. Se você for pegar exemplo de uma goiabeira, ela demora cerca de 2 anos para crescer e ficar adulta, depois mais 4 meses para dar uma flor, e depois mais 6 meses para então dar o fruto. Quando Paulo nos fala sobre o fruto do Espírito, ele nos fala dessa transformação, dessa construção. Será que a gente está caminhando para essa maturidade, esse resultado, onde o Evangelho não está mais preso nas palavras, em livros, em páginas, mas o Evangelho começa a se manifestar em nós? Eu queria orar com vocês hoje. Eu queria orar para que o Espírito Santo venha ter liberdade, porque a palavra do Senhor é clara e ela diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluí-la. Então que nós venhamos orar e pedir para que o Espírito Santo, e cara, eu vou ser honesto, quando a gente pede para que ele trabalhe em nós, a gente pede para vir provações, a gente pede para vir dificuldades, mas você quer que as dificuldades não venham e você permaneça um cara egoísta? Um cara que só pensa em você? Ou você quer que no meio
do mês que você tiver duro, no final do mês, apareça uma pessoa, fala assim, cara, eu não tenho o que comer, você olha para o lado, eu falei, meu, também quase não estou tendo, mas eu vou te ajudar. E por isso eu te desafio hoje, para pedir que o Senhor nos prove, porque a palavra de Deus fala que Ele prova, para nós sermos aprovados. Não é para condenação, não é para que a gente seja julgado e condenado, mas é para que, se a gente está pedindo por paciência, o Senhor vai mandar uma situação que Ele vai falar assim, cara, agora você está aprovado, agora eu estou vendo o fruto saindo, agora eu estou vendo o caráter de Cristo sendo formado em vocês. Pai querido, Jesus, nós não queremos mais sermos imaturos, Senhor. Imaturos a ponto de que a gente não quer dar fruto, Senhor. Não quer dar o fruto do Espírito. Ainda que isso nos custe, Senhor. Nos custe algo. Nos custe seja um bem material, seja o nosso orgulho, Senhor. Que o Senhor nos prove, Senhor. Que o Senhor nos prove para nós então sermos aprovados, Senhor, diante de Ti. Para que então o caráter de Cristo possa ser forjado em nós, como Paulo diz, que ele sofria como dores de parto até que o caráter de Cristo fosse formado na igreja. Senhor, que o Teu caráter seja forjado em nós. E quando a gente fala de forjar, meu Pai, a gente fala que a gente entrega a nossa vida, Espírito Santo, para que o Senhor nos coloque no fogo, para nos moldar de acordo com a Tua vontade, Pai. Jesus, que nós cansamos de um evangelho raso, onde o evangelho a gente fala daquilo que a gente sabe muito sobre o evangelho, só que a gente vive pouco, Senhor. Senhor, que nós possamos ter o fruto do Espírito, Senhor, que o mundo não tem, porque então eles conhecerão e saberão que o Senhor é o Deus, que não há outro Deus além de Ti, que não há outro Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como Tu, Senhor, porque o Senhor é o único que é capaz de mudar caráter, o Senhor é o único capaz de pegar uma pessoa que antes mentia e transformar ela, Senhor, numa pessoa que fala a verdade. Senhor, você pega uma pessoa que roubava e ela não rouba mais, você pega uma pessoa que odiava as outras e ela não odeia mais, ela ama agora. O Teu evangelho, a Tua palavra, o Teu Espírito é o único que faz isso. Pai, por isso faz em nós a obra que o Senhor quer fazer neste mundo, Senhor. Nós oramos, Senhor, e pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus.